Fala pessoal, aqui é o Adler, o seu arquiteto cotidiano, e só esse ano eu já entrevistei mais de 50 pessoas e já revisei incontáveis currículos. Alguns deles se destacaram e eu vou contar para vocês por quê. Vamos lá? Bom pessoal, então é isso aí. No meu dia a dia, eu sempre estou fazendo entrevistas. Eu reviso muitos currículos, eu faço muitas entrevistas com muitos candidatos. Como eu comentei no começo, só esse ano eu já entrevistei mais de 50 pessoas. Então a gente acaba aprendendo e com a experiência entendendo o que funciona e o que não funciona. Então hoje eu quero comentar aqui algumas coisinhas com vocês de como melhorar um pouquinho o seu currículo e ser mais eficiente em conseguir aquela entrevista. Então basicamente eu quero dizer duas coisas. Primeiro, o seu currículo ele não vai garantir o seu emprego. Nenhum currículo garante que você seja contratado. Mas o seu currículo ele vai conseguir duas coisas muito importantes. A primeira delas é que o recruiter que está revisando o seu currículo selecione você para uma entrevista. Então isso é uma coisa que geralmente acontece nesse nível. É o recruiter que vai ler e decidir se esse currículo vale a pena ser lido por uma pessoa que realmente é quem vai fazer a sua entrevista ou quem vai te contratar. E a segunda coisa que o seu currículo pode conseguir é que a pessoa que vai te entrevistar chegue na entrevista com um viés positivo. Então, você já, antes de conhecer a pessoa que vai te contratar, ela já chega com uma predisposição a gostar ou pelo menos com a curiosidade para entender um pouquinho melhor sobre você. Então, é nessas coisas que a gente tem que focar. Conseguir se destacar entre um mar de outros currículos e sair do recruiter e chegar no entrevistador e que o seu entrevistador já chegue e já comece a sua entrevista com uma boa impressão. Então vamos lá. Para algumas empresas, principalmente as empresas grandes, eles recebem literalmente milhares de currículos todos os dias. E os recruiters, em algumas empresas, chegam a passar uma média de 8 segundos lendo cada currículo antes de tomar uma decisão, se ele joga fora ou se ele continua lendo. Então esses 8 segundos são muito importantes. O que isso significa na prática? Que o seu currículo, o primeiro parágrafo do seu currículo tem que ser interessante o suficiente para esse recrutador ter a vontade de continuar lendo. Porque se ele começar ruim, ele vai te descartar, ele vai jogar você na pilha dos que não são interessantes. Então, como você faz o seu currículo ser interessante nos primeiros 8 segundos? Você começa com um parágrafo que fale sobre você. A pessoa que está te contratando, apesar de muitas vezes ser relevante a sua experiência, ser relevante aonde você trabalha atualmente, todas essas coisas, mas a pessoa que está te contratando, ela está contratando você. Então, o interesse nela é você. Então, use esse parágrafo para falar um pouquinho sobre você, os seus interesses, as suas paixões, a área que você está se desenvolvendo e por que você está se desenvolvendo nessa área. Gasta esse parágrafo que não deve ser mais do que 4 linhas, falando especificamente sobre você, a sua pessoa, quem você é, qual a sua idade, o que você gosta, etc. Se você fizer isso, você já vai conseguir ter uma conexão, uma empatia com a pessoa que está lendo e ela vai ficar curiosa o suficiente para entender quem é o fulano, que é a pessoa que se apresentou no primeiro parágrafo. Então, essa é a primeira dica. Coloque um parágrafo curto, onde resuma as suas fortalezas, os seus interesses, a sua curiosidade. Isso aí vai conseguir com que essa pessoa continue lendo. E aí sim você fala um pouquinho sobre a sua experiência profissional e todo o resto, que aí já vamos entrar na segunda dica. E a segunda dica é a seguinte. Essa aponta para o entrevistador, a pessoa que vai ler o seu currículo antes de entrevistar você. Quando você estiver descrevendo a sua experiência profissional, não é tão relevante aonde você trabalhou ou qual era o seu cargo. O mais importante é o que você fez, o que você conquistou nesse lugar. Mesmo que a sua empresa é a XYZ e o entrevistador nunca ouviu falar, se você descrever não só as suas principais atribuições, mas as suas principais conquistas, isso vai chamar muito o interesse do seu entrevistador,
provavelmente você consegue até antecipar uma ou duas perguntas, porque se você conseguir gerar essa curiosidade nele, ele vai perguntar sobre esse assunto. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Trabalhei na empresa XYZ nos últimos 2 anos e nessa empresa eu consegui modificar o processo ABC e com isso consegui diminuir os tempos de, produção entre 10 horas, baixei para 1 hora. Ou consegui aumentar um 20% o revenue da empresa graças à ideia ABCD que eu fiz. Então é sempre bom colocar uma métrica, algum número, alguma coisa que consegue deixar real, materializar aquela conquista que você fez. Não serve falar o cliente ficou feliz, foi tudo muito bom, recebi bom feedback, não. Quantos por cento melhorou? Qual a quantidade de tempo que diminuiu, quantas pessoas mais eu consegui, quantas visitas mais, ou o que seja. Coloca métricas e foca nas suas conquistas, para todas as experiências de trabalho. Mesmo se você começou como um júnior, como um estagiário, qualquer coisa que você tenha conquistado, que fez você sentir orgulho, por mais trivial e banal que seja, o fato de você tomar isso daí com orgulho leva esse sentimento para o seu entrevistador. Por que ele se sente orgulhoso de ter feito isso? Qual foi o desafio? Ele teve que aprender alguma coisa nova? Ele teve algum desafio interessante que vale a pena contar? E daí você já tem material para conversar e para empatizar também com o seu entrevistador. E a terceira e última dica que eu quero dar é justamente referências do seu trabalho fora da empresa. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou usar um exemplo aqui que coube para mim, não vai caber para todo mundo, mas eu sempre, quando era desenvolvedor, fui engajado com a comunidade open source. Eu sempre fiz contribuições para projetos open source, eu construía minhas próprias libs, minhas próprias projetinhos pessoais ou coisas assim, e eu sempre coloquei no meu currículo links, referências para esses trabalhos relacionados com a minha carreira, mas não necessariamente coisas que eu fiz na empresa trabalhando. E por quê? Isso demonstra que você não é só uma pessoa que trabalha das 9 às 6 e depois não está nem aí para a vida. Você é uma pessoa que realmente faz o que você faz porque você gosta, você é uma pessoa que tem curiosidade, gosta de se desenvolver fora do seu ambiente laboral, tem curiosidade de aprender. Então isso daí é muito mais interessante do que eu tenho a certificação A, B ou C, ou eu estudei isso, aquilo, outro em tal universidade. Tudo bem, isso são referências, pode até servir, mas o importante é como você demonstra para o seu entrevistador que você realmente é apaixonado pelo que você está fazendo. Então vamos lá, para resumir, primeira dica, um parágrafo curto falando sobre você. Segunda dica, foca nas suas conquistas, nas coisas que você teve orgulho trabalhando na sua experiência prévia, na sua experiência anterior. E a terceira dica, fala um pouquinho sobre o seu trabalho fora do ambiente laboral. Coisas que sejam relacionadas e que você também tenha orgulho e queira compartilhar, mas que não tenha nada a ver com o seu dia a dia das 9 às 6. Você colocando essas 3 dicas, eu te asseguro que você vai ter muito melhor resultado e provavelmente vai até conseguir aquele emprego sonhado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele é curtinho, mas a gente se vê na próxima.